Vamos falar então sobre estabelecer limites na vida da criança. Eu já fiz o post no Instagram falando sobre isso, mas eu resolvi gravar o vídeo também. Então, por que estabelecer limites na vida da criança, né? Qual é a importância disso? A criança, dentro do processo de maturação biológica e emocional, ela precisa entender que existem algumas regras que vão fazer parte da vida dela. Como é que a gente vai colocar essas regras? Colocando limites para a criança. Ah, então você quer dizer que eu vou ter que bater no meu filho, gritar no meu filho, xingar, fazer uma cena? Não, não é isso. Estabelecer limites pode ser feito, pode não, deve ser feito na construção de diálogo. Você vai dialogar com a criança e você vai estabelecer limites dentro desse diálogo. Então, estabelecer limites não está relacionado e não significa que você tem que bater na criança. Não é isso. Você precisa organizar a vida dessa criança e estruturar a rotina dela dentro dos limites adequados para a família de vocês, né? Então, assim, é estabelecendo limites que a criança vai entender que ela tem deveres, né? Ela tem direitos, mas ela tem deveres. E ela precisa entender que o direito dela não pode ocupar o espaço do direito de outra pessoa. Né? Então, é a partir desses limites que a gente vai estar criando base para muitas coisas, muitos aspectos relacionados à vida social da criança, né? Isso é muito importante. Crianças que não convivem com limites estabelecidos podem se tornar adultos imediatistas, né? Adultos estressados, adultos que não sabem lidar com a frustração, o que vai acarretar uma série de consequências, né? Intensifica a ansiedade, pode estar potencializando uma depressão, pode ser um gatilho para alguma outra doença mental, né? Alguma outra doença interna do desenvolvimento desse adulto. Então, assim, isso vai acarretar em resultados lá na vida adulta desse sujeito, não agora enquanto ele ainda é criança. Mas claro que crianças que não têm limites acabam, como é que eu vou? A criança não cria a situação, mas a situação em que ela se encontra pode se intensificar, né? Então, por exemplo, a criança está brincando com um amiguinho, com um priminho, com um coleguinha e, enfim, ela não quer dividir um brinquedo, ela não quer dividir uma pessoa, que acontece também, ela não quer cooperar naquela situação. O que acontece quando a criança não tem limite? Tudo aquilo que está acontecendo naquela troca social pode vir a ser algo agressivo, né? Por quê? Porque a criança não entende que, ao mesmo tempo que ela tem o direito de estar brincando com aquela pessoa, com aquele sujeito, naquele espaço, ela também tem o dever de respeitar os que estão ao entorno dela. Então, gente, assim, ó, estabelecer limites é uma das coisas que pode ser dolorido, né, para a família, para mães, pais, tios, enfim, para o cuidador daquela criança, mas é algo necessário. A criança, dentro do desenvolvimento dela, ela precisa desses limites, tá? Entende que quando a gente fala limites, enquanto eu falo que limites, eu não tô falando de agressividade, não é isso. Mas é um limite para que a criança saiba até onde ela pode ir e também para que ela saiba que ninguém pode invadir o espaço dela, né? Vocês percebem que isso é muito mais complexo. Se criou essa construção de mito, né, de que estabelecer limites está relacionado com agressão e não tem nada disso. Quando a gente fala em estabelecer limites, a gente está falando em organizar aquela criança, direcionar aquela criança para que ela tenha atitudes que não vá prejudicar nem ela, nem as pessoas que estão em torno dela, nem as relações sociais que ela vai tentar construir. E também para que no futuro ela não seja um adulto que venha apresentar alguns problemas de desenvolvimento interno e externo por ter faltado alguma orientação, algum direcionamento lá na infância, tá certo? Espero que vocês tenham gostado e vão lá no Instagram que lá tá saindo posts toda semana sobre desenvolvimento infantil.